Tá bom. Bom dia, nono ano. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. Bom dia. Vamos lá, então, para a nossa correção da página 133. Na última aula aí, nós falamos sobre teorias evolucionistas e hoje nós vamos fazer correção desses exercícios. Então, vamos lá. Exercício número 1. Em relação à biodiversidade, em que se diferencia basicamente o fixismo e o evolucionismo. O que a gente pode falar sobre esses dois termos que são diferentes? Pedro? O fixismo. Que o fixismo era que as espécies não podiam mudar. Elas não mudaram. Não. Calma, eu tô lendo errado. O fixismo era que as espécies não podiam mudar. Elas não mudaram. E o evolucionismo era a evolução da espécie. Ela muda com o tempo. Isso. Então, o fixismo, lembra que a gente fala lá que o cientista no início, né? Ele falava o quê? Não muda, né? Darwin falou, não muda. Mas depois ele voltou atrás e ele percebeu que as espécies poderiam sim se modificar conforme o tempo. 2. Quais são as duas leis que Lamarck utilizou para explicar a evolução? O que se sabe sobre elas atualmente? O que você colocou aí, Lucas? Lucas. Oi. Responde a 2 para mim, por favor. Teoria evolutiva proposta por Lamarck baseia em duas leis básicas: uso e desuso e herança dos caráteres adquiridos. A evolução das espécies é um tema bastante discutido em biologia desde a antiguidade. Isso. Então, uma dessas leis, né, é a lei do uso e desuso dos órgãos e a lei das características adquiridas, né, pelos nossos ancestrais. Se fala muito isso, né, na história aí da biologia, mas nós não podemos atualmente dizer que essas duas leis não são verdadeiras, né? Não se tem como falar que é mentira, né? Então, atualmente se sabe que essas duas leis não são verdadeiras, porém ainda não se tem provas, né? Como foram dois cientistas muito renomados que colocaram essa lei, que falaram sobre ela, é algo que é bastante estudado ainda. Eu creio que a lei do uso e desuso não é real, porque imagina, o tanto, vamos dar um exemplo, o tanto que eu falo, né, porque eu trabalho com a voz, o tanto que eu uso a mão, você imagina, eu uso tanto. Então, se fosse igual o caso da girafa, né? Quanto mais estica lá, mais pescoçuda ela ficava. Imagina, quanto mais eu falasse, eu ia ficar com um bocão ou com uma mãozona, né? Então, são leis aí que eles atualmente sabem que não são verdadeiras, né? Que não se pode falar que é mentira, porque teve um estudo sobre elas, né? Mas hoje se afirma que elas não são reais. 3. É correto afirmar que segundo a teoria da seleção natural, os mais fortes sobrevivem? Pedro? Sim, pois dependendo do ambiente, eles vão sobreviver. Não! Segundo a teoria da seleção natural, os seres mais adaptados ao ambiente, eles têm mais chance, né, de sobreviver, eles têm mais chance e de deixar descendentes. Mas ser mais adaptado não significa que seja mais forte. Então, às vezes, eles podem ser fracos, mas eles são adaptados para aquele ambiente. Então, significa que seres adaptados, né, não significa que eles são os mais fortes, eles se adaptaram àquela condição. Então, significa o quê? Que eles vão deixar ali descendentes, que eles vão conseguir ter a sua reprodução. Então, ser adaptado não significa que você é mais forte. Pode ser que você se adaptou, mas você é fraco.
Então, a seleção natural não significa ser adaptado, ser o mais forte da espécie. Deu para entender? Aham. Sim. 4. O que são mutações? Que relação esse fenômeno tem com a evolução? O que você colocou aí, Lucas? Mutações são mudanças na sequência de nucleotídeos do material genético de um organismo. Isso. São alterações aí do material genético, né, do nosso DNA. E a mutação, ela é uma fonte básica de toda variação hereditária. Significa que se eu sofri uma mutação genética, se eu tenho uma mutação genética nos meus genes, né, no meu DNA, provavelmente o meu filho possa vir a ter também, né? Porque é hereditário, eu posso passar isso adiante. Então, uma mutação é quando a gente percebe que alguma coisa ali saiu da sequência na hora de fazer o nosso DNA. E depois a 10. Leia o trecho a seguir do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e em seguida responda. Então, o texto fala: como de que cada espécie nasce muito mais indivíduos do que o número capaz de sobreviver, e como, consequentemente, ocorre uma frequente retomada da luta pela existência. Segue-se daí que qualquer ser que sofra uma variação mínima que seja, capaz de lhe conferir alguma vantagem sobre os demais, dentro dos complexos e eventualmente variáveis condições de vida, terá mais condição de viver. Aí a letra A fala assim: a que processo Dark está se referindo nesse texto? A que processo, Pedro? Eu coloquei o processo da seleção natural. Esse processo mesmo, né? Ele fala ali, ele fala para você que os seres adaptados, eles conseguem se reproduzir, deixar mais descendentes. Então, ele está falando ali, sim, sobre a seleção natural. Considerando a teoria darwinista clássica e neodarismo, apresente um ponto comum e uma diferença entre as duas possíveis explicações para o processo evolutivo. O que você colocou, Lucas? Essa daí eu não entendi, não. O que você colocou, Pedro? Eu coloquei, pois uma chave que pelas ações do corpo, ele ia se evoluindo. E a diferença? Daí eu não coloquei, não. Tá, o ponto comum aí, na verdade, é a seleção natural. As duas teorias falam que aqueles que são mais adaptados sobrevivem mais e deixam mais descendentes. E lá no neodarismo, qual que seria a diferença? Uma das diferenças pode ser a mutação, como explicação de causa de variabilidade genética, cuja origem não é explicada por Darwin. Então, Darwin não explica a mutação genética. Ele acha, assim, que aquele que não se adaptou sofre consequência. E, na verdade, não. Depois, lá no neodarismo, a gente vê que aquele que não se adaptou pode ter sofrido aí uma mutação genética. Por isso que esse ser não é tão adaptado. Ok? Uhum. Sim. Galera, vamos lá, então. A prova de vocês vai cair a partir da página 118, que fala lá sobre a contribuição de Mendel. Então, vocês vão ter que estudar aí para mim quem foi Mendel, o que Mendel fez, o que ele estudou, o que ele comprovou, o que ele fez de bom aí para a ciência, o que ele, né, afirmou essa verdade. Estudar os significados lá de homozigotos, heterozigotos, tá bom? Depois aí nós vamos vir aqui para as teorias evolucionistas, aonde vocês devem saber o que Lamarck afirmava, o que Darwin afirmava, né? O que eles defendiam aí, sobre seleção natural, sobre neodarwinismo, sobre mutações, sobre especialização de espécie. Então, vocês vão ter que estudar o ponto de cada uma dessas. Aí, o 7º ano pegou e me falou assim:
Tia Rafa, mas para que eu preciso estudar se a prova vai ser com consulta? Eu respondo para você. A prova pode ser com consulta, aquilo que eu falei. Se você tivesse na escola, não seria com consulta. Você teria que fazer com que você estudou e está na sua caixola. Ok, você vai fazer com consulta. Mesmo que seja com consulta, se você não estudar, não se preparar, você vai demorar muito para achar o conteúdo dentro do livro. E lembra que você vai ter um tempo para fazer a prova. Então, se você demorar muito para achar, se você não se familiarizar com aquilo que está perguntando, o tempo vai passar e você não vai conseguir responder. E se você não quiser, você vai ficar lá com questão, né, em aberta e, na verdade, nem consegue entregar a prova com a questão em aberto. Então, estudem para a prova. Não tá difícil. Sobre Mendel, vocês fizeram um trabalho, né, lá na Valendo Nota Mensal. Vocês fizeram um trabalho sobre ele. Então, assim, tá bem fácil, tá bem, assim, resumidinha a prova de vocês. É só estudar as teorias, né, e dar mais uma lida aí sobre quem foi Mendel e o que ele fez. A prova tá fácil, dá para fazer só com os conteúdos das aulas, nem é necessário pegar o livro. Mas, se você quiser pegar o livro, fique à vontade. Pedro, quer perguntar alguma coisa? Não. Lucas? Não. Ó, assim eu vou gravar a aula de vocês, vou disponibilizar lá no canal. Assim que eu for jogar a aula aí no canal, no grupo de vocês, eu vou mandar um PDF de um PowerPoint com a página. Deixa eu abrir aqui que eu esqueci. Com a página 134 e 135. São exercícios que nós vamos finalizar o segundo bimestre. Esses exercícios vocês vão fazer na semana que vem. Só que eu já vou passar agora. Quando é que eu vou corrigir esses exercícios? Eu vou corrigir esses exercícios dia 29. É depois da prova, tá bom? É na última semana de julho. Então, dia 29, nós vamos ter aula ao vivo e vai ser correção dos exercícios. Ok? No dia 29, eu vou ter aula ao vivo praticamente com todo mundo, porque eu vou fazer correção de exercícios com todo mundo. Então, vocês, o oitavo e o nono, vocês vão ter que ter só um pouquinho de paciência, porque provavelmente eu vou começar com o oitavo, 8h40, e eu vou pegar em torno de umas 9h30. Tá bom? Então, assim que eu disponibilizar aí no grupo para vocês, embaixo vai ter o PDF com os exercícios que eu vou corrigir dia 29. Beleza? Eu vou colocar certinho quais são os exercícios que vocês vão responder. Lucas, alguma dúvida? Não. Durante essa... Só deixa eu perguntar, professora. A prova começa sexta-feira, essa sexta já? De arte, né? Com a tia Adriana. Oh, meu Deus. Tá? A tia Adriana, ela vai dar, acho que um trabalho para vocês fazerem, e aí ela vai dar uns dias de entrega e tal. Eu não sei como é que vai ser o esquema dela. Eu sei que os demais professores, vocês vão ter horários para responder, porque os demais professores, a gente vai colocar o link para vocês da prova, é só clicar no link, você vai pôr o seu nome e depois colocar lá, enviar. Não tem erro, tá bom? Beleza? Gente, na hora de estudar para a prova, se tiver alguma dúvida do conteúdo, pode me chamar, tá? Me chama lá que eu respondo para vocês. Tá bom. Ok? Então, muito obrigada pela participação, por terem feito os exercícios aí. Lembre que vocês têm uma nota de participação, quem entra, quem faz o exercício, vocês já têm uma notinha aí. O nono ano vai ter 4 notas. Vai ter a atividade do Mendel, a mensal, a bimestral e a participação, tá bom? Então, vocês têm 4 notas formativas aí para fechar o bimestre. Pessoal, até daqui a pouco não, né? Até semana que vem na prova. E dia 29, então, a nossa aula é ao vivo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e estudem, hein? Estudem para a prova. Não deixe para fazer a prova só com um livro, que senão não vai conseguir. Tchau. Tchau, tia. Tchau.